Olá, meninas! Muitos distúrbios relacionados à parte íntima da mulher são muitas vezes esquecidos e ignorados. E, na maioria das vezes, é tido como um processo fisiológico. E muito pouco ou nada é feito para ajudar as mulheres. Existem duas fases da vida importantes que ocorrem uma modificação da parte íntima das mulheres. O primeiro período é o período pós-parto imediato. Neste período ocorre uma diminuição abrupta da produção dos hormônios femininos. E com isso há uma atrofia da vagina. E se a paciente, isso eu estou me referindo ao parto vaginal, tá? Não que no parto cesárea também não tenha atrofia vaginal. Nos dois tipos de parto tem, mas em relação ao fato de muitas vezes fazer a episiotomia, que é aquele cortezinho que é feito no períneo para ajudar o parto, a passagem do neném no canal do parto, quando faz a episiotomia, às vezes abre algum ponto, a cicatriz não fica tão boa e a paciente ela tem um desconforto na relação sexual por dor naquela região da cicatriz e pela própria atrofia. E então ela tem aquela secura externa, interna, e isso mexe muito com a autoestima da mulher. Ela se sente inferior, então tem aquele complexo de inferioridade, aquele sentimento de desvalia. E outro extremo da vida, onde ocorre a modificação também da região íntima, é a menopausa. Nesta fase também tem diminuição importante da produção hormonal de todos os hormônios, como eu já falei em outros vídeos. Então diminui testosterona, diminui progesterona, estradiol. E essa diminuição da produção hormonal modifica de forma intensa a estrutura da vagina, não só em relação à lubrificação, como também a elasticidade da vagina, e ela perde o tônus. A mucosa externa da vagina também, da vulva ali, fica modificada. E para piorar o quadro, ela tem uma flacidez. E essa flacidez, não só na parte externa, como na parte interna também ocorre. Então, assim, a maioria dos médicos, quando a paciente no pós-parto imediato, ela acaba muitas vezes só usando um hidratante vaginal, porque fica limitado o uso de hormônio, principalmente se a paciente está amamentando. Com a amamentação, ela produz a prolactina, que é um hormônio que aumenta muito, então a prolactina acaba continua suprimindo a produção hormonal, e aí continua assim por 6 meses, às vezes até 1 ano para restabelecimento de toda a microbiota. No próximo vídeo eu vou falar sobre a microbiota vaginal, que é bem interessante. Então, como que são os tratamentos? Quando a paciente tem essa questão da secura, da atrofia vaginal, ela vem com inúmeras queixas. Então ela pode ter ardor, ela pode ter coceira, ela pode ter incontinência urinária, então no pós-parto pode ter incontinência, na menopausa incontinência devido à diminuição da produção hormonal, infecções de repetição. Então esses sintomas se agravam e a paciente fica mais limitada ao tratamento, principalmente da secura, porque tratando a microbiota, tratando essa secura, ela diminui esses sintomas que muitas vezes usam antibióticos e isso agrava mais ainda a microbiota. Então existem alguns tratamentos que podem ser feitos não só com hidratantes vaginais. Aquilo que eu sempre falo, na menopausa, a atrofia, mesmo quando se fazem tratamentos um pouco mais sofisticados, é importante que a paciente faça a reposição hormonal, porque pouquíssimas pacientes têm contraindicação para reposição hormonal. Então, faz a reposição hormonal, cuida da alimentação, cuida do peso, exercício físico. Então é todo um conjunto que a paciente tem que fazer de mudanças ou permanecer fazendo se ela já tem esse estilo de vida saudável, tá? Existe um tratamento que eu faço que é o laser, é um laser de CO2. Existem vários aparelhos no mercado. O que eu uso de rotina é um aparelho que tem ele tem um impulso, digamos, o pulso que ele faz, que ele emite de CO2,
chamado Decapulse ou Depulse. Esses 2 pulsos que ocorrem que é feito durante o tratamento, ocorre um pulso que ele é mais intenso, que faz uma limpeza da mucosa, digamos assim, retira rapidamente as células superficiais, aquelas células que estão mais secas. Então ocorre como se fosse uma varredura na parede da vagina. Então retira essas células envelhecidas. Então é um pulso mais intenso, mas é mais rápido, e em seguida é emitido um novo pulso, e esse pulso ele entra na profundidade, que é no tecido conjuntivo, que é o tecido mais profundo. E esse tecido mais profundo, ele tem fibroblastos, e esses fibroblastos são células que produzem o colágeno. Porque eu expliquei já que a diminuição do colágeno é muito importante na menopausa. Nos 6 primeiros anos, logo que ela entra na menopausa, ocorre diminuição até de 50% do colágeno. Por isso que é importante a alimentação. A reposição hormonal, nem que aquelas pacientes que têm contraindicação para uso de terapia hormonal por transdérmico ou oral, elas podem fazer via vaginal apenas, porque a absorção no corpo é praticamente nula. Então ela tem que fazer o uso da reposição para ter um tratamento melhor e usar suplementos para a indução da produção do colágeno. Então o que faz o laser? Ele promove uma hidratação, porque a parede da vagina ela fica fina, porque ela perde colágeno, ela perde lubrificação. E aí, como ocorre uma diminuição do espessamento da mucosa, ela fica menos hidratada. E as células, como são mais, não tem tanto um volume intracelular, porque assim, existe as células intermediárias na parede da vagina. Essas células intermediárias, elas produzem glicogênio. E esse glicogênio, ele é um açúcar que alimenta os lactobacilos vaginais. A paciente que entra na menopausa, ela diminui muito o número desses lactobacilos, porque eles precisam de lubrificação, eles precisam de glicogênio para que liberem os ácidos orgânicos. E esses ácidos orgânicos é o que a gente chama de ácido lático, que todas nós já ouvimos falar. Com certeza vocês já ouviram falar também no ácido lático. O que faz o ácido lático? Ele faz com que o pH da vagina fique mais ácido. E essa acidez serve para proteção contra agentes ou patógenos externos. Então o que faz? Produz mais glicogênio, essas células intermediárias produzem mais glicogênio, dão nutrição para esses lactobacilos se proliferarem e acidificarem a vagina. Então ocorre uma lubrificação maior, uma reestruturação de todo o colágeno e também quando é colocado, quando é feito esse tratamento com a ponteira dentro da vagina, já faz a questão do estímulo também da parede que tem contato direto com a uretra. Porque a paciente que entra na menopausa, ela tem perda urinária também. A maioria tem, ou se não tem perda, tem um desconforto, uma ardência, ou um esvaziamento incompleto da bexiga. Então o que eu oriento? O laser, ele é maravilhoso. Foi um dos métodos, eu acho, mais revolucionários que inventaram até hoje. Porque a recuperação é rápida, a lubrificação retorna e melhora a flacidez. Então você muda a potência do aparelho, estimulando e fazendo como se fosse uma retração da parede também. Porque como ela começa a ficar flácida, você promove uma retração da parede e aí ela volta a ter aquela elasticidade que ela tinha anteriormente. Então, meninas, este vídeo que eu estou fazendo é para mostrar para vocês que existe tratamento, inclusive aquela cicatriz da episiotomia que eu falei das pacientes puérperas, que são aquelas que tiveram um parto até 6 semanas, até 6 semanas ou 10 semanas, mais ou menos após o parto. Essa cicatrização, a cicatriz da epísio, ela pode ser atenuada, se fica uma cicatriz mais grosseira, você pode fazer o laser, dá para fazer externo também naquela região e atenuar a cicatriz, ficar uma cicatriz mais bonita, uma regeneração melhor ali dos tecidos. E fazer uma boa hidratação é importante, né? Tem hidratantes vaginais específicos que a puérpera pode usar. Enfim, existem tratamentos associados
incluindo o laser, que ajuda muito, muito na recuperação da atrofia e da flacidez ali da vagina. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada por ouvirem até agora. Fiquem com Deus.